A Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, rei de Uruk. Terceira parte. A sobrevivência do texto. Esta história conservou-se precariamente, só tendo sido redescoberta no século passado, pois, quando Nínive caiu, em 614 a.C., dominada pelas forças conjuntas dos medos e babilônios, a destruição que se seguiu à sua queda foi tão completa que a cidade jamais se reergueu, e sob as ruínas da capital assíria, foi soterrada toda a biblioteca de Assurbanipal. Os assírios nessa época não gozavam de muito prestígio entre seus vizinhos, e o profeta Naum sem dúvida falou por muitos deles em O Fado de Nínive, quando exultou com sua iminente queda. As bigas correrão enfurecidas pelas ruas, chocar-se-ão umas com as outras, parecerão tochas, correndo como relâmpagos de um lado para o outro. Nínive está devastada, quem dela se compadecerá? O século VII foi talvez o último momento na história do Oriente Próximo em que uma grande literatura, e uma história como a de Gilgamesh de Uruk, pôde quase desaparecer por completo. A descrição do dilúvio tornara-se mais uma vez uma história independente, mas sua estrutura, como podemos observar na narrativa de Eusébio, citando Beroso no século III a.C., mudou surpreendentemente pouco. Foi provavelmente em Babilônia que a epopeia sobreviveu por mais tempo em sua forma integral, e conhecem-se cópias do texto feitas após o saque de Nínive, mas esta sobrevivência se deu sob a forma de um tipo especial de narrativas de viagens e aventuras, sempre presentes no mundo atemporal e sem fronteiras da lenda e do romance folclórico. Eliano, escrevendo em grego por volta do ano 200 d.C., sabia da existência de um certo Gilgamos, rei de Babilônia, e narrou a história de seu nascimento, que não é muito diferente daquela que se conta de Perseu e também de Ciro. Foram detectados elementos da narrativa nas lendas folclóricas persas da Idade Média e até em escritos de regiões mais longínquas, mas foi uma sobrevivência crepuscular. Os escritos do Oriente Próximo e do Mediterrâneo na Idade Clássica não acusam um conhecimento concreto da existência de nossa epopeia. Uma das razões para esse desaparecimento pode estar nos caracteres cuneiformes com os quais a obra foi escrita. Este tipo de escrita estava saindo de uso e logo se tornaria ininteligível aos habitantes do novo mundo mediterrâneo. Talvez tenham surgido algumas versões populares em aramaico, que não sobreviveram, mas os persas, que continuaram a usar a antiga escrita, possuíam sua própria literatura, e obviamente tinham muito pouco interesse pela história e pelas lendas de seus antigos inimigos. Os hebreus tinham razões ainda mais fortes para querer esquecer a Síria, a Babilônia e tudo o que dizia respeito a tais nações, que passaram a figurar apenas em parábolas admonitórias. Além do mais, o século em que Nínive caiu foi o mesmo que viu o aparecimento de duas novas formas poéticas, o poema lírico e a ode para coral, ambas utilizando a escrita alfabética. Mas, embora a poesia lírica produzida na Grécia do século VII seja moderna, a literatura épica daquele país ainda pertencia em parte ao mesmo mundo lendário de Gilgamesh, o rei da antiga Uruk. Teria sido historicamente possível ao poeta da Odisseia ter escutado a história de Gilgamesh, não numa versão truncada, mas no original, pois os navios da Jônia e das ilhas já faziam comércio na costa síria. Os gregos mantinham contato com os assírios em Álmina e Tarso. É improvável, mas não impossível, que Assurbanipal tenha ouvido um contador de histórias grego recitar a Ilíada em Nínive. É possível que ultimamente se tenha dado importância demais às aparentes semelhanças entre a mitologia dos antigos gregos e a dos povos da Ásia Ocidental. Este volume não é o lugar adequado para aprofundarmos-nos nessas discussões críticas, ao mesmo tempo fascinantes e quiméricas. Seria Gilgamesh um protótipo de Ulisses, ou empunhava ele a clava de Hércules? Não é tanto uma questão de protótipos e parentesco, mas, antes, de uma similaridade de atmosferas. O mundo em que viviam os bardos gregos e os escribas assírios nos séculos VII e VIII era pequeno demais para que não tenha havido algum contato entre eles, e as viagens comerciais dos aventureiros e mercadores gregos forneciam um cenário mais do que propício ao intercâmbio de histórias, especialmente quando o campo para isso fora preparado séculos antes pelos micênios da Era do Bronze, em seus contatos com o povo da Síria, e possivelmente, com os hititas da Anatólia. Por isso, não chega a ser assim tão surpreendente que Gilgamesh, Enkidu e Umbaba pareçam viver no mesmo universo dos deuses imortais dos hinos homéricos, da Teogonia de Zilda e da Odisseia.
Todas estas obras têm em comum uma mesma mise en scène, cena teatral, um mundo em que deuses e semideuses se confraternizam com os homens num pequeno universo de terra conhecida, cercado pelas águas desconhecidas do oceano e do abismo. Estes homens ocasionalmente emergem da sombra do mito e da magia para aparecerem como seres humanos compassivos e comuns, tais como os heróis homéricos, e, entre eles, encontramos Gilgamesh de Uruk. Os deuses babilônicos e seu universo desapareceram para ressurgir mais tarde nas religiões mediterrâneas, especialmente nas crenças gnósticas. Os heróis também se transformaram e sobreviveram, viajando para o oeste e para o leste. Muitos reconhecem no Alexandre da Idade Média a figura de Gilgamesh, e algumas de suas aventuras podem ter sido transferidas para os romances. Desta forma, por trás do Galicinon, por trás de Oenivine, por trás de Sir Gawain, que procura a Capela Verde passando pela gélida floresta setentrional com seus carvalhos e suas trilhas de musgo, por trás de Dermot em sua luta com o selvagem na fonte, situada no caminho que leva ao país submarino. Talvez se esconda a terra dos vivos dos sumérios, a floresta de cedro e a montanha de prata, Amano, Ilão e Líbano. São romances e histórias folclóricas surgidas nas cortes medievais, cujas origens passam pelo cancioneiro dos menestréis e pelas lendas célticas, remontando à Suméria arcaica ou talvez até antes, aos primórdios da arte de narrar. Embora o herói sumério não seja um Ulisses mais antigo, ou um Hércules, ou um Sansão, ou um Dermot, ou um Gawain, é possível que nenhum destes fosse tão celebrado se não houvesse a história de Gilgamesh. O mundo de hoje é tão violento e imprevisível quanto o de Assurbanipal, o rei da Síria, o grande rei, o rei do mundo, e o de Naum da Judéia e até mesmo de Gilgamesh, personagem histórico que, no terceiro milênio antes de Cristo, guerreou e enviou expedições pelo mundo. A única diferença é que, para nós, o grande redemoinho do oceano não fica para além dos limites de um horizonte plano, mas na outra extremidade de nossos telescópios, na escuridão onde eles não podem penetrar, onde o olho e sua extensão mecânica se veem obrigados a retornar. Nosso mundo pode ser infinitamente maior, mas ainda assim acaba num abismo, nas águas superiores e inferiores da nossa ignorância. Os mesmos demônios ficam de emboscada à nossa espera, o demônio no relógio. E no final de tudo retornamos ao ponto de onde saímos, como quem partiu numa longa jornada, cansou-se, exauriu-se sem trabalhos, e ao retornar, gravou na pedra toda a sua história. A linguagem da epopeia. Em obras separadas por um longo período de tempo, como o que transcorreu entre a versão suméria da epopeia e as mais recentes versões semíticas, é natural que haja diferenças de linguagem e sentimento. Os próprios escritores da antiguidade referiam-se à epopeia como o ciclo de Gilgamesh, um poema em 12 cantos, cada um com mais ou menos 300 versos, inscritos em tábuas separadas. A recensão ninivita está escrita em versos rítmicos com 4 acentos por verso, enquanto a do antigo idioma babilônico apresenta versos mais curtos de 2 acentos cada. Apesar das características primitivas, a repetição e o uso de epítetos padrão, sua linguagem não é de modo algum primitiva ou ingênua, pelo contrário, é altamente elaborada. Os curtos epítetos homéricos são utilizados com parcimônia, o deus Sol é glorioso e Ninsum sábia, mas não invariavelmente, e esses epítetos são bem menos frequentes do que aqueles que acompanham o nome de Heitor ou Ulisses. O que encontramos em ambas as versões, a suméria semítica, é a repetição, palavra por palavra, de passagens relativamente longas de narrativa ou conversação e também de elaboradas fórmulas de saudação. Estas eram características comuns da poesia oral, que serviam para ajudar o recitador ao mesmo tempo que satisfaziam a plateia. Qualquer contador de histórias infantis sabe que a sua plateia quer a repetição exata de uma passagem conhecida ou popular e que se opõe ferozmente a qualquer desvio, por menor que seja, em relação às palavras usadas na primeira vez em que a história foi contada. Hoje, como no passado, exige-se do recitador e do contador de histórias a mesma exatidão ritualística. Não sabemos por quanto tempo o poema foi recitado, mas a conservação destas palavras no texto sugere a coexistência de uma tradição oral e uma tradição escrita. Para o tradutor essas seções representam um problema especial, particularmente quando vê muito seguidas umas às outras sem uma forte razão emocional ou narrativa. Isto se aplica às instruções recebidas pelo caçador com referência à armadilha para a captura de Enkidu,
dadas rápidas sucessivamente por seu pai, por Gilgamesh e repetidas por ele mesmo. Neste caso, condensei as informações, um recitador talvez as tivesse expandido com interpolações. Mas, com relação às saudações dirigidas ao herói pelos vários personagens que encontra em seu caminho à procura de Utnapishtim e suas longas réplicas a elas, as palavras têm um efeito cumulativo, cada repetição intensifica a atmosfera de cansaço, frustração e esforço obstinado e deve, por isso, ser mantida. Há também momentos em que a repetição de palavras semelhantes, com pequenas variações, intensifica a tensão e conduz a um clímax, como na jornada de Gilgamesh à montanha. Isso, quando dito em voz alta, causaria uma forte impressão da passagem do tempo e do desgaste resultante dessa prova. Por isso, embora muito do efeito se perca com a simples leitura, optei por condensar o texto o mínimo possível. Realmente, expressar a passagem do tempo deve ter representado um grande desafio, e esse artifício deve ter sido criado para enfrentá-lo, pois o mesmo tipo de repetição ocorre toda vez que uma jornada tende a ser descrita. Vários dos mecanismos comuns de embelezamento poético foram utilizados na obra, inclusive trocadilhos, ambiguidades propositais, também encontradas na versão suméria, e ironia. Quase não se encontram alegorias no texto, mas, quando usadas, os resultados são ótimos. No conjunto, as descrições são vívidas e diretas, como a do vulcão e a da tempestade que precede o dilúvio. A poesia foi concebida dentro daquele espírito de quem vê nos relâmpagos que surgem no horizonte os deuses do mundo inferior a elevar suas tochas por cima de suas cabeças. A linguagem do texto sumério é diferente em qualidade, em parte, talvez, por estar mais próxima de um hino ou de uma liturgia. O lamento acadiano por Enkidu é mais elaboradamente expressado, mas o pranto sumério por Gilgamesh tem uma nobreza e uma força ritual que a outra versão desconhece. Já estamos de tal maneira habituados a versões literariamente mais sofisticadas dos mitos que às vezes nos sentimos tentados a enxergar intenções poéticas ou literárias onde elas não existem, interpretando exageradamente símbolos que por acaso atraíram a imaginação de escritores mais recentes e com uma consciência maior do ofício. Não é possível dizer até que ponto determinado efeito poético foi obtido deliberadamente, nem tampouco até que ponto as composições se libertaram dos antigos padrões ritualísticos. A partir do momento em que o mito se cristaliza em forma literária, está morto enquanto crença ou forma de ritual, mas é possível que, pelo menos nos estratos mais antigos do nosso material, essa mudança não tivesse ainda ocorrido de maneira completa, e por esta razão não devemos nos surpreender de encontrar incrustados em poemas tão primitivos certos fragmentos míticos que parecem grotescos ou banais, ao mesmo tempo que, em outros momentos, defrontamos com os escombros de uma poesia que nunca chega a se desenvolver plenamente. Notas sobre esta versão. Esta versão da epopeia de Gilgamesh não é uma nova tradução do original cuneiforme. Um trabalho dessa natureza exigiria um conhecimento profundo das línguas nas quais as várias partes desta obra chegaram a nós. O sumério, o acadiano e o hitita são as principais entre elas, e esta é uma tarefa que não creio ter competência para levar a cabo. Existem hoje em dia várias traduções acadêmicas para o inglês, o francês e o alemão, que fornecem um texto preciso e aquecido de longas notas explanatórias. Para o leitor comum, que não é um especialista em assiriologia ou estudante das literaturas e da história antiga, estes textos são de difícil leitura, pois tendem a enfatizar, e não a mitigar, os defeitos e falhas do original. Cada palavra ausente ou de significado duvidoso é assinalada por chaves ou lacunas. Estes sinais variam conforme a palavra entre colchetes tenha sido inserida pelo tradutor ou pelo antigo redator. Além do mais, a tradução é aproximada o máximo possível da estrutura semítica ou suméria do original, o que muito frequentemente dá origem a um texto em mau vernáculo. Existem muitas e felizes exceções das quais pude me beneficiar, aproveitando-me também dos comentários que explicam as limitações e dificuldades das várias leituras. Este método acadêmico fornece ao estudante e ao especialista aquilo de que eles precisam, mas apresenta ao leitor comum uma página que mais se assemelha a um problema de palavras cruzadas inacabado. Por isso, achamos que valia a pena tentar uma versão que, sem acrescentar nada ao texto que não tenha sido corroborado pela autoridade acadêmica, nem tampouco omitir qualquer palavra cujo significado fosse inquestionável,
procuraria evitar a aparência tosca da tradução verso a verso, fornecendo ao leitor uma narrativa simples e direta. Tenho plena consciência da temeridade de tal empreendimento e da minha grande dívida para com os especialistas responsáveis pelas traduções do original em cuneiforme. Apoiei-me especialmente em Alexander Eidel, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, autor de Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, segunda edição, 1949, e em Spicer, e sua tradução publicada, entre outros textos acadianos, numa coletânea editada por J. B. Pritchard sob o título Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, segunda edição, 1955. Existe agora uma terceira edição, de 1969, com material suplementar. Todas as traduções posteriores fizeram extenso uso da versão de Campbell-Thompson, em hexâmetros ingleses, e de suas notas publicadas em 1928 e 1930. Para o material sumério, utilizei a tradução de S. N. Kramer, publicada em Ancient Near Eastern Texts em seu livro Frontier Tablets of Sumer, 1956, reeditado na Inglaterra como Your History Begins at Sumer, 1958. O importante fragmento de Sultan Tepe foi publicado por R. Gurney no Journal of Cuneiform Studies de 1964, e pode ser encontrado, numa versão ligeiramente modificada, na segunda edição de Ancient Near Eastern Texts. As demais passagens suplementares ou variantes do texto foram tiradas de artigos especiais publicados em periódicos e serão designadas adiante, em seu contexto. Não segui o exemplo das demais versões, que transpuseram a epopeia em verso, por achar que a prosa proporcionaria um meio mais flexível e direto de comunicação, particularmente nas passagens mais difíceis. Pela mesma razão, desisti de tentar manter a divisão por tábuas. Dentro da estrutura do texto ainda há espaço para uma considerável variedade de abordagens e interpretações, como nos revela uma comparação entre as diferentes traduções existentes. Meu objetivo geral foi a inteligibilidade e, até onde os textos existentes permitiram, proporcionar uma história coerente num ritmo suave e espontâneo. Qualquer versão que tenha como objetivo unificar a narrativa precisa desenvolver um trabalho de cotejo. O texto padrão criado pelos escribas de Assurbanipal no século VII era um cotejo, assim como são todas as versões modernas. Distanciei-me do método de trabalho mais comum e utilizei as fontes sumérias lado a lado com as versões hitita e acadiana, não apenas por causa de sua preeminência, e pelo fato de os próprios escritores acadianos terem ido buscar no ciclo sumério a base para a maior parte dos episódios de sua epopeia, mas também porque elas preenchem lacunas importantes, especialmente no episódio da Jornada na Floresta, e porque somente elas contêm o destino e a morte de Gilgamesh. Além disso, trata-se de textos de alta qualidade. As diferenças de detalhe entre a versão suméria e a babilônica arcaica não são maiores do que as verificadas entre as recensões de Nínive e Bogasquei, que são geralmente utilizadas em conjunto pelos tradutores modernos, e a data em que foi escrito o material sumério ainda existente, na primeira metade do segundo milênio, é muito próxima daquela em que foi produzida a versão babilônica arcaica contida nas tábuas de Eu e Pensilvânia, primeira dinastia da Babilônia. A versão hitita parece divergir radicalmente das demais no que se refere aos últimos episódios, mas apresenta contribuições importantes em muitos pontos do texto, especialmente no que diz respeito ao conflito com Umbaba, Uawa, e ao primeiro encontro com o Sanabi. A ordem dos acontecimentos não fica sempre clara e é particularmente confusa no episódio da floresta, mas a ordem dos episódios é relativamente uniforme. Não siga o novo arranjo das tábuas 4 e 5 proposto por J. V. Kinnear Wilson, sétimo Reencontro Assyriological International, 1960, segundo o qual os sonhos de Gilgamesh acontecem antes de sua chegada na floresta. Embora, sob certos aspectos, isto seja mais lógico, podem-se fazer sérias objeções a este tipo de alteração. A sequência seguida por mim é basicamente a de Eidel Spicer, que combina os textos hitita, assírio e babilônico, incluindo o fragmento de Sultan Tepe. O uso adicional de Gilgamesh e a Terra dos Vivos e a morte de Gilgamesh forçou-nos a fazer algumas alterações neste arranjo. A versão suméria do episódio da floresta é suficientemente fiel às demais para poder preencher diretamente as muitas lacunas do trecho que narra o encontro com Umbaba.
A principal divergência nos textos está na descrição suméria dos 50 filhos da cidade que acompanham os dois heróis em sua jornada, uma descrição por mim omitida. Um fragmento no antigo idioma babilônico, recentemente publicado, sobre a luta com Umbaba e sua morte, aproxima bastante o texto da versão suméria, e uma tábua hitita pouco descoberta sugere a existência de uma terceira variante. As versões suméria, babilônica e assíria diferem ligeiramente entre si na sequência de eventos relativos aos preparativos para a jornada na floresta. Fiz aqui um amálgama das versões assíria e babilônica, seguindo porém o texto sumério ao colocar o apelo ao Deus Sol antes dos encontros com os cidadãos e com os ferreiros. A incorporação do texto sumério à morte de Gilgamesh justifica-se porque ele proporciona à narrativa um final mais satisfatório do que a tábua 11 assíria. A razão para não incluir a tábua 12 já foi dada. Ela é incompatível com o relato que recebemos da morte de Enkidu após o episódio do Touro do Céu. O trecho em questão é comprovadamente uma tradução literal do poema sumério que devia ocupar o lugar do sonho e da morte de Enkidu descritos na sétima tábua da Recensão Ninivita. Mais exposta a possíveis objeções talvez seja minha opção de usar o texto sumério destino no começo da jornada na floresta. Sendo Enkidu o intérprete de sonhos nas ocasiões que se seguem, e uma vez que o destino é obviamente revelado ao Gilgamesh por meio de um sonho, achei que seria permissível inseri-lo neste ponto, repetindo-o, além disso, no final, junto com a morte fragmentos A e B, onde o trecho arremata adequadamente a narrativa. Ambos os textos, sumério e babilônico arcaico, fazem de Enlil o autor do destino. Há outros pontos que precisam ser explicados. Omiti inteiramente a alusão feita ao sentinela do portão de Umbaba, por achar que o texto se refere sempre ao próprio Umbaba. Embora a linguagem utilizada seja ambígua, não se faz qualquer outra menção a um segundo sentinela, e este personagem seria supérfluo. Além do relato sumério do assassinato de Umbaba, utilizei integralmente a versão babilônica do evento, embora as duas descrições sejam coincidentes em muitos trechos. Alterei muito ligeiramente a sequência das frases no início da última jornada, tábua 11 assíria, para deixar claro o motivo do empreendimento o mais cedo possível. As linhas adicionais no Jardim dos Deuses baseiam-se na tradução de L. Oppenheim, Orientalia 17, 1948, 47 a 48. A mesma fonte emprega a alegoria da lã no lugar do sono. Os objetos de pedra despedaçados por Gilgamesh antes de zarpar com Ur-Sanabi desafiam qualquer explicação no momento. É difícil acompanhar a corrente de água doce e os movimentos de Gilgamesh e Ur-Sanabi ao deixarem o Utnapishtim. Utilizei-me aqui de uma pista deixada por Spicer em Ancient Near Eastern Texts, página 96, nota 232. A afirmação de que Gilgamesh saiu pelo portão por onde havia entrado foi tirada das palavras da mulher de Utnapishtim, Eideu 11, 207 a 208. Neste ponto, é preciso algo que assinale a transição. Na lista de nomes, ao final de A Morte de Gilgamesh, texto sumério, deixei de fora 4 deles, por pertencerem a personagens sobre os quais nada se sabe. Em relação a cada um dos demais, acrescentei um epíteto explanatório para transmitir uma ideia do significado desse catálogo. Em 3 pontos da narrativa, tomei emprestado alguns trechos de outras epopeias. No início do relato do dilúvio, enxertei algumas linhas que explicam a ira de Enlil, tirando-as da epopeia de Atrasis, escrita no idioma babilônico arcaico. Trata-se dos versos que se iniciam: naqueles dias a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se. No fim do sonho que Enkidu tem do mundo inferior, o símile do intendente é tirado do texto assírio Visão do Mundo Inferior, que contém uma passagem bastante semelhante a esta. As linhas que descrevem a localização do Dilmun foram tiradas do dilúvio sumério. O apêndice traz um pequeno resumo classificatório do material encontrado em cada uma das tábuas. Julho de 1959, 1972, N.K. Sandars. Desde a publicação desta versão da epopeia de Gilgamesh, em 1961, a decifração de novas tábuas e o estudo mais profundo daquelas já conhecidas, acrescentaram muito à nossa compreensão da obra em si e ao nosso conhecimento do seu contexto histórico e literário. Gilgamesh foi objeto de um congresso no Reencontro Assírio-Yogic International, cujas atas foram transcritas e publicadas sob o título de Gilgamesh et sa légende no Cahiers do grupo François Turodanin,
1º, Paris, 1960. Aí podem ser encontradas uma bibliografia completa, novas discussões e novo material textual. Entre as substanciais adições das quais me vali, apesar de algumas incongruências, está um novo relato sumério do episódio de Umbaba, Uawa, J. Van Kijk. Um exemplo do tipo de dificuldade inerente a este tipo de interpretação está no fato de que os cedros abatidos, a amarração e o depósito dos galhos de uma tradução tornaram-se, em outra, vestimentas de aura, rosetas ou os seguidores adormecidos da expedição. Um outro acréscimo se fez num ponto onde o texto é particularmente defeituoso, a crise no encontro entre Umbaba e Gilgamesh. Às versões suméria e babilônica pode-se agora acrescentar uma tábua hitita de Bogasquei, escrita no século XIII e contendo, ao que tudo indica, a versão deste episódio segundo a tradição hitita, na qual o herói parece ser Umbaba e não Gilgamesh, H.U.T.N., 1958. A linguagem utilizada é muito semelhante à empregada nos outros mitos hititas conhecidos, e uma única tábua cobre toda a sucessão de eventos que vai do episódio em que Gilgamesh recebe seus talentos dos deuses até o assassinato de Umbaba. Esta mesma narrativa ocupa 5 tábuas na versão acadiana, de onde se conclui ter havido aí considerável condensação. Mesmo assim, algumas lacunas são preenchidas pelo texto hitita, que também oferece um material alternativo para outros pontos da história. Por exemplo, é perfeitamente natural que, para os hititas, seja o deus hitita do clima a conceder o dom da coragem, e não o Adar acadiano, em relação a quem a divindade hitita mantém uma posição hierárquica equivalente, embora relativamente superior. O preparador de armadilhas Kingold Enkidu tem um nome acadiano, Sangazu, que significa golpeador mortal. O mais importante, porém, é que o texto sugere a possibilidade de Gilgamesh só ter chegado a Uruk após peregrinações pelo mundo, o que torna mais compreensível o ressentimento causado por sua tirania. A jornada na floresta ganha nesta versão um cenário físico real. Ela começa às margens do Eufrates, onde os heróis oferecem sacrifícios ao deus Sol. De lá, uma jornada de 6 dias os leva à Montanha dos Cedros. O texto é mais uma fonte a confirmar sua localização a noroeste, e não a leste, e está perfeitamente de acordo com o fragmento babilônico arcaico de Teuskali, que, ao final da luta com Umbaba, situação no Líbano. Embora na tábua hitita Umbaba se revele uma ameaça mais perigosa, a conclusão é exatamente a mesma e vem a se encaixar muito bem entre os fragmentos sumério e babilônico. Mais detalhes aparecem em outras fontes e foram publicados por a Falkenstein, Jornal of Near Eastern Studies, 19, abril de 1960, 2, 65 a 71, e J. Van Dijk, Summer, 15, 1959, 1º, 8 a 10, mas as diferenças estão perfeitamente dentro daquilo que podemos esperar de uma tradição oral. Uma tábua de Ur, talvez do século XI a.C., contém uma outra versão de parte da tábua 7ª da recensão ninivita, que descreve a conversa entre Shamash e Enkidu no leito de morte deste último. Este texto liga-se ao fragmento de Sultan Tepe, tendo sido publicado por CJH em Iraque, 28, 1966, 105 a 121, com uma série de comentários que incluem interessantes sugestões relativas ao nome e ao perfil psicológico de Siduri, e considerações referentes aos objetos de pedra destruídos por Gilgamesh antes de sua travessa pelas águas da morte. Boa parte desses novos textos foram incorporados à terceira edição do Ancient Near Eastern Texts Relating to the Testament, Princeton, New Jersey, 1969, ou ao suplemento, páginas 503 a 7, numa tradução de A.R. Grayson. Um fragmento de Teoarmal narra o primeiro sonho de Gilgamesh na montanha e contém acréscimos à conversa entre Gilgamesh e Istari ao episódio do Touro do Céu. Importantes contribuições que elucidam a doença e o sonho de Enkidu podem ser encontradas no material hitita de R. Stephanin, 1969, e nos textos de Urd C.J. Gard, Locke City, 1966. Estes últimos são do período babilônico médio ou cassita, talvez do começo do século XI, e fornecem uma alternativa à versão ninivita, além de acrescentar consideravelmente ao diálogo entre Enkidu e Shamash. O problema do portão, se era o portão da floresta ou da cidade de Uruk, feito com a madeira da floresta,
É discutido por Igor M. Diakonoff, Biblioteca Orientalis, 18, 1961, 61 a 67. Usei aqui a segunda alternativa por achá-la mais provável. Os objetos de pedra são novamente discutidos por C.J. Gard, A.R. Milad, 1964, em sua edição de um fragmento no babilônico arcaico que se sobrepõe a de Messner, e também por Deus Eman Gilgamesh et sa Legende, 1960. Acréscimos menores à tábua 10 também foram tirados da terceira edição de Texts Relating to the Old Testament, e aceitei as sugestões do artigo de Eli Matos, Biblioteca Orientalis, 21, 1964, 3 a 10, bem como dos vários autores do artigo Gilgamesh no Relexicon der Assyriologie, partes 3 e 4, páginas 357 a 74. Uma pista em relação à natureza da planta da juventude eterna provém do Dictionary of Assyrian Botany, de R. Campbell Thompson, Londres, 1949. O primeiro verso da epopeia foi emendado em Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of Chicago, 7, 33b. Mencionei nesta introdução a descoberta de novas provas relativas à existência de um Gilgamesh histórico. Esta questão é discutida em Gilgamesh et sa Legende por W. G. Lambert, S.N. Kramer, numa nota curta, por Iodzad, e também por M. Houghton, no Journal of Near Eastern Studies, 19, 1960, 2, 156 a 62. As divergências, embora importantes, não são muito grandes, e qualquer que seja a época que adotemos, o período de vida de Gilgamesh não estará muito distante da data de construção do túmulo real de Ur, com seus requintes e rituais bárbaros. Por isso, o texto fragmentário de A Morte de Gilgamesh pode ser usado como um documento semi-histórico para elucidar aspectos dos ritos fúnebres da Casa Real de Ur no terceiro milênio, o que de fato foi feito pelo professor Kramer num artigo publicado em Iraque, 22, 1960, 58. O professor Malone escreveu a respeito do dilúvio, ou dos dilúvios, Iraque, 26, 1964, 62 a 82, que também são discutidos em Atrahasis, de Babylonian Story of the Flood, de W. G. Lambert e A. R. Milad, 1969. M. Civil examinou o assunto à luz da tradição suméria. A possível dívida da mitologia grega para com o Oriente vem sendo estudada por vários autores desde o aparecimento de From e Sinai to Homer, de T. B. L. Webster, Londres, 1958, P. Walcott, em Ancient Near East, Cardiff, 1966, G. S. Kirk, Mead, Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures, Cambridge, 1970, e M. L. West, Early Greek Philosophy and Orient, Oxford, 1971. Quanto ao problema de determinar quem eram os sumérios, a questão permanece sem resposta, e talvez continue assim. Se chegaram à região vindos de uma outra parte, é possível que tenham sido poucos, e talvez nunca saibamos ao certo a extensão de sua influência na língua e na literatura local. Maio de 1972. M. K. Sandars. Continuam a surgir dados relacionados a Gilgamesh. Novos textos vêm à luz que incrementam nosso conhecimento da epopeia e do Gilgamesh histórico, ao mesmo tempo em que trabalhos realizados sobre os textos existentes ajudam-nos a obter uma compreensão maior das passagens difíceis. Nestes últimos anos, duas obras de especial importância foram lançadas. The Treasures of Darkness, de Tolkien de Jacobsen, New Haven, Londres, 1976. Contém uma análise nova e original de toda a epopeia à luz da visão geral que o autor tem das religiões da Mesopotâmia, e The Evolution of the Gilgamesh Epic, de J. H. Gay, Filadélfia, 1982, mostra-nos, por meio da comparação das diferentes versões e da distinção das diferentes fontes, cronológicas e geográficas, como as mudanças teológicas e políticas moldaram o poema e como esses diferentes elementos se combinaram na compilação final do texto. Novas e interessantes observações sobre o poema podem ser encontradas em The Theology of Death, de W. G. Lambert, edição de B. Auster, 26º Reencontro Assyriological International, 1980, e um novo fragmento da Quinta Tábua foi publicado por Yvon Eyre em Bagdad Hermitage Lungen, 1980, segundo
90-105. R. Avenker, no Biblical Archaeologist 1981, 44-45, 199-205, se aprofundou no significado da planta mágica da juventude recuperada como um mito à parte, e a pesquisa prossegue. Sou grata à Sra. Stephanie Daley por sua ajuda com as referências bibliográficas. Setembro de 1987, N. K. Sandars. Até aqui, evidenciamos as pesquisas e comentários do autor sobre o assunto. Nas próximas publicações seguiremos com o conteúdo de A Epopeia de Gilgamesh, rei de Uruk. Continua.